Oi, turma! Eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Trigonometria, aula 9. Equações e inequações trigonométricas, parte 1. Se você acha que resolver uma equação de segundo grau é complicado, imagine uma equação do 45º grau. Impossível? Ninguém consegue? E se eu te dissesse que uma equação dessas foi assunto envolvendo a defesa da honra nacional? Pois foi o que aconteceu no ano de 1593 entre a Bélgica e a França. Nesse ano, o professor de medicina e matemática Adrian van Hummen, nascido na Bélgica, publicou um trabalho que continha uma equação do 45º grau. O embaixador belga, na época, apresentou a tal equação ao rei francês Henrique IV e afirmou que nenhum francês seria capaz de resolvê-la. Com o objetivo de salvar a honra nacional, o rei fez uma convocação a todos os franceses. Nessa parte da história é que entra François Viète, um administrador público e advogado apaixonado pela matemática, e mais tarde seria chamado de pai da álgebra. Ele percebeu que poderia resolver a tal equação usando equações e identidades trigonométricas, assunto que permeia a aula de hoje. Após publicar seus resultados no ano de 1595, o próprio Adrian van Hummen viajou até a França para conhecer pessoalmente François Viète. Bem, vamos à aula. Equação. Antes de entrarmos na trigonometria propriamente dita, vamos entender melhor do que se trata uma equação. É uma igualdade envolvendo uma ou mais variáveis, também chamadas de incógnitas. Por exemplo, 2x mais 4 igual a menos 10, y igual a x ao quadrado menos 3x mais 5, logaritmo de x na base 2 é igual a 5, ou até mesmo seno ao quadrado de x é igual a 1/4 e por aí vai. Ao tentar resolver uma equação, estamos em busca dos valores da incógnita, se esses existirem, que tornam a expressão verdadeira. Uma observação. Algumas equações são verdadeiras independente do valor da variável. São chamadas de identidades matemáticas. Por exemplo, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sempre será igual a 1, independente do valor do x, como já vimos na nossa aula 1 de trigonometria. Outra identidade. Cosseno de x mais y sempre será cosseno x, cosseno y, menos seno x, seno y, como já vimos na nossa aula 7 de trigonometria. Equações trigonométricas fundamentais. Seno de x igual a seno de alfa. Turma, vou fazer uso de um conceito que já vimos na nossa aula 3 de trigonometria, a definição de ângulos suplementares. Dois ângulos são suplementares quando a sua soma for 180 graus, ou π. Perceba que nesse meu exemplo aqui, alfa e π menos alfa, a soma deles é igual a π. Então eles se encaixam na definição de ângulos suplementares. E naquela aula, nós já vimos que quando dois ângulos são suplementares, podemos afirmar o seguinte, que o seno de alfa é igual a seno de π menos alfa, o cosseno de alfa é menos o cosseno de π menos alfa, e por fim, a tangente de alfa é menos a tangente de π menos alfa. Vamos nos concentrar somente na equação seno de alfa é igual a seno de π menos alfa. Nas equações trigonométricas, na prática temos o seguinte. Se você tem uma equação do tipo seno de x é igual a seno de alfa, você pode afirmar que seno de x é igual a seno de todos os congruentes de alfa, ou seja, alfa mais um 2kπ. Por exemplo, 30 graus é congruente a 390 graus, que seria 30 graus mais uma volta, 2π. Ou 30 graus é congruente a 750 graus, seria 30 graus mais duas voltas. É isso que significa esse 2kπ aí, beleza? E como seno de alfa é igual a seno de π menos alfa, também temos que seno de x é igual a seno de π menos alfa mais um 2kπ. São todos os congruentes de π menos alfa. Lembrando que k sempre pertence ao conjunto dos números inteiros. Veja o seguinte exemplo. Resolva as seguintes equações para x pertencente aos reais. Letra A. Seno de x é igual a meio.
Bem, seno de x é igual a meio nos dá a equação seno de x é igual a seno de π sobre 6. Pela definição que vimos anteriormente, podemos escrever seno de x é igual a seno de π sobre 6 mais um 2kπ. Ou seno de x é igual a seno de π menos π sobre 6 mais um 2kπ. Resolvendo essas duas igualdades, temos que ou x é π sobre 6 mais um 2kπ, ou x é igual a 5π sobre 6 mais um 2kπ. E aí você circula as respostas. Letra B. Seno de x é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Turma, se vocês ainda têm dúvida a respeito da tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, sugiro que você dê uma assistida na nossa aula 1 de trigonometria. Continuando. Seno de x é igual a menos raiz de 3 sobre 2 é o mesmo que seno de x é igual a seno de 4π sobre 3. Resolvendo essa equação, temos seno de x é igual a seno de 4π sobre 3 mais um 2kπ, ou seno de x é igual a seno de π menos 4π sobre 3 mais um 2kπ. Dessa forma, x é igual a 4π sobre 3 mais um 2kπ, ou x é igual a menos π sobre 3 mais 2kπ. E aí você circula as respostas. Cosseno de x é igual a cosseno de alfa. Novamente, relembrando um conceito que vimos na nossa aula 3 de trigonometria, temos os ângulos replementares. É quando a soma de dois ângulos é igual a 360 graus, ou 2π. Naquela aula, vimos que, dados os ângulos α e 2π menos α, tínhamos que seno de α é igual a menos seno de 2π menos α, cosseno de α é igual a cosseno de 2π menos α, e tangente de α é igual a menos tangente de 2π menos α. Vamos nos concentrar na equação cosseno de α igual a cosseno de 2π menos α. Na prática, podemos fazer o seguinte. Quando você tiver uma equação do tipo cosseno de x é igual a cosseno de α, você pode afirmar que cosseno de x é igual a cosseno de α mais 2kπ, ou cosseno de x é igual a cosseno de 2π menos α mais um 2kπ. Mas se você preferir, dá para resumir isso em uma única expressão. Cosseno de x é igual a cosseno de mais ou menos α mais 2kπ. Veja o seguinte exemplo. Novamente, resolva as equações para x pertencente aos reais. Letra A. Cosseno x é igual a cosseno de π sobre 7. Bem, podemos escrever cosseno x é igual a cosseno de mais ou menos π sobre 7 mais um 2kπ. Logo, x será mais ou menos π sobre 7 mais um 2kπ. E você circula a resposta. Letra B. Cosseno de x é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Temos então a equação cosseno x é igual a cosseno de 5π sobre 6, como já vimos na nossa aula 1 de trigonometria. Continuando. Cosseno x é igual a cosseno de mais ou menos 5π sobre 6 mais um 2kπ, ou seja, x é igual a mais ou menos 5π sobre 6 mais 2kπ. E você circula a resposta. Tangente de x igual a tangente de α. Mais uma vez, vamos relembrar um conceito que já vimos na nossa aula 3 de trigonometria. Ângulos explementares. É quando a diferença entre dois ângulos é igual a 180 graus, ou π. No esquema ao lado, note que α e π mais α se encaixam na definição de ângulos explementares. Logo, podemos escrever seno de α é igual a menos seno de π mais α, cosseno de α é igual a menos cosseno de π mais α, e tangente de α é tangente de π mais α. Vamos nos concentrar na equação tangente de α é igual a tangente de π mais α. Em equações trigonométricas, na prática podemos fazer o seguinte. Tangente de x é igual a tangente de α. Logo, tangente de x é igual a tangente de α mais um kπ. Acompanhe o exemplo. Resolva as seguintes equações para x pertencente aos reais. Letra A, tangente de x é igual a 1. Podemos então montar a equação tangente de x é igual a tangente de π sobre 4. Portanto, x será igual a π sobre 4 mais kπ. E você circula a resposta. Letra B. Tangente de 2x é igual a raiz de 3. Temos então a equação tangente de 2x
é igual a tangente de π sobre 3. Logo, 2x será igual a π sobre 3 mais um 2kπ. Continuando esses cálculos, x será π sobre 6 mais kπ sobre 2. E você circula a resposta. Identidades trigonométricas fundamentais. A primeira que vamos relembrar aqui é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sempre será igual a 1, como vimos na nossa aula 1 de trigonometria. Também vale lembrar aquelas identidades que envolvem seno, cosseno e tangente da soma e da diferença de dois ângulos. Já vimos essas identidades também na nossa aula 7 de trigonometria. Turma, ainda em identidades trigonométricas fundamentais, elas servem de ponto de partida para várias outras identidades importantes. Por exemplo, a partir da expressão que já sabemos de seno da soma de dois ângulos, podemos deduzir que seno de 2x é a expressão 2 seno x cosseno x. Usando o mesmo raciocínio, podemos, a partir de cosseno da soma de dois ângulos, deduzir que cosseno de 2x pode ser cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, ou 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, ou até mesmo 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Por fim, a partir de tangente da soma de dois ângulos, podemos deduzir que tangente de 2x é a expressão 2 tangente x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x. Essas três expressões é o que chamamos de fórmulas do arco duplo. Fica aqui um pequeno desafio. Usando esse raciocínio, você seria capaz de determinar as fórmulas do arco triplo, seno de 3x, cosseno de 3x e tangente de 3x? Turma, olha o que mais podemos deduzir a partir das identidades trigonométricas fundamentais. Vamos pegar aqui o seno da soma e da diferença. Seno de x mais y e seno de x menos y. Se fizermos a soma entre essas duas expressões, teremos o seguinte: seno x mais y mais seno x menos y é igual a 2 seno x cosseno y. Agora, se fizéssemos a diferença entre essas duas expressões, teríamos seno de x mais y menos seno x menos y é igual a 2 seno y cosseno x. O mesmo poderíamos fazer com cosseno da soma e da diferença. Temos aqui cosseno de x mais y e cosseno de x menos y. Somando essas duas expressões, temos cosseno x mais y mais cosseno x menos y é 2 cosseno x cosseno y. E fazendo a diferença entre essas expressões, temos cosseno x mais y menos cosseno x menos y é igual a menos 2 seno x seno y. Essas expressões são o que chamamos de fórmulas de Werner, e elas serão úteis em algumas situações de exercícios de vestibular, como veremos na próxima aula. Acabou. Bem, gente, esse foi o projeto Matemática de hoje. Próxima aula, vamos resolver alguns exercícios de fixação. Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!